Bom, então agora vamos para ciências. Livro, página 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Nós vamos falar de animais invertebrados, metamorfose, doenças e higiene das mãos. Então, começando aí, grupos de animais invertebrados. Cite animais invertebrados que você conhece. O professor vai anotar os exemplos na lousa. Quantos exemplos a classe encontrou? Bom, nós não estamos agora em sala de aula, né? Então não vai ter como escrever isso no quadro. Mas nós vamos ler aqui embaixo, alguns exemplos. Formigas, aranhas, minhocas, caranguejos e borboletas são exemplos de invertebrados, animais que não têm ossos nem cartilagens. Embaixo aí está falando o que é cartilagem, material flexível do corpo de alguns seres vivos, do mesmo tipo que forma a estrutura interna das orelhas, das nossas orelhas, tá? Então, continuando lá em cima, a maioria deles é de tamanho pequeno, né? Desses animais que eu estou falando, dos invertebrados, tá? No planeta há muito mais animais invertebrados do que vertebrados, porque tem muito mais insetos, não é isso? Os invertebrados podem viver em muitos lugares, na água, no solo ou até mesmo sobre ou dentro do corpo de outros seres vivos. Então aí nós temos alguns exemplos. Esse bichinho verde aí é o louva-a-Deus, é um inseto. Né? O grupo de insetos é o maior grupo de animais que existe. Por isso que a gente tem mais quantidade de animais invertebrados do que vertebrados, tá? Esse outro do lado aí é uma lombriga, também é um invertebrado. Esse animal vive no interior do intestino de pessoas contaminadas com esse verme, tá? Por isso que não pode ficar colocando a mão na boca, tá? Que é uma das maneiras também de contrair esse tipo de verme aí. Virando a página. Agora a página 17. Deixa eu descer aqui. Vamos falar agora de metamorfose, tá? Muitos invertebrados passam por metamorfose. Esse exemplo aí que está embaixo aí é da joaninha, mas também a gente tem o exemplo da borboleta, tá? Então tá aí, muitos invertebrados passam por metamorfose. A metamorfose de algum deles é uma transformação radical no corpo ao longo do seu ciclo de vida. Moscas e besouros, por exemplo, são larvas rastejantes quando são filhotes. Então vamos ver o exemplo aí da joaninha. Nessa primeira imagem aí, são os ovos do besouro, conhecido como joaninha. São os ovinhos, tá? Depois, esses ovos saem, né? Desses ovos saem as larvas. Elas comem e crescem muito. As larvas de joaninha são predadoras, comem outros insetos. Então, nessa fase aí de larva, nessa imagem 2, ela come muito inseto. Aí, depois de algumas semanas comendo, né? A larva vira uma polpa. Polpa não, uma pupa, falei errado. Ela se abriga em uma folha ou um ramo de folha, né? Ou um raminho em forma de revestimento protetor. Então, que é nessa imagem 3 aqui, Aí, né, quando ela está nessa forma de pupa, né, ela não come nada e nem se mexe, fica quietinha ali. Agora vamos para a imagem 4. Né? O inseto, bem diferente da fase larval, sai do casulo com asas moles e úmidas. Para voar, é preciso esperar que essas asinhas sequem, tá? E aí, na imagem 5, está a joaninha, uma gracinha, né? Horas depois, a joaninha apresenta a sua nova forma, arredondada e colorida. O inseto adulto tem 2 pares de asa. As de cima são duras, algumas têm pintinhas pretas, e as de baixo são flexíveis e transparentes. Então, olha como é que era a joaninha antes. Era uma larva, e aí virou uma pupa, e depois que vira joaninha. Tá vendo? Então, isso aí é o que? A metamorfose, essa transformação, tá? Essa transformação radical do corpo. Então, agora vamos para a página 18. Invertebrados e doenças. Alguns invertebrados vivem dentro do corpo de outros seres vivos, como certos vermes.
Verme é o nome popular de animais de corpo mole e comprido. Alguns vermes são parasitas e podem causar doenças chamadas verminoses. As verminoses podem ser transmitidas por alimentos ou água contaminados, com vermes ou com ovos deles. A contaminação acontece quando a água recebe dejetos contaminados com esgoto contendo fezes de pessoas ou animais doentes. Se a água for utilizada para regar uma horta, por exemplo, os animais também serão contaminados. Lembra naquela aula que eu falei de história, sobre saneamento básico? Então a gente tem que ter saneamento básico, tem que ter água tratada, esgoto tratado, senão acontecem muitas doenças, tá bom? Outra forma de contaminação comum das verminoses é levar as mãos sujas à boca. Então a gente não pode colocar a mão na boca, tá? Não pode comer unha. A sujeira das mãos pode conter minúsculos ovos de vermes, tá? Então do lado aí está explicando o que é contaminado e o que é parasita. Ó, contaminado, que apresenta organismos causadores de doenças ou substâncias que fazem mal à saúde. E o que é parasita? Ser que vive no corpo de outro ser vivo, alimentando-se dele ou do alimento dele. Né? Exemplo, pulgas e piolhos. Então a gente não pode ficar colocando a mão na boca, tá? E nem comendo coisas mal lavadas, tem que lavar direitinho. Ó, beber sempre água filtrada e lavar bem as frutas e hortaliças antes de consumi-las são importantes formas de prevenção contra verminoses. Uma das verminoses mais comuns, principalmente em crianças, é a ascaridíase. Essa doença é causada por vermes conhecidos como lombrigas. As lombrigas vivem principalmente no intestino de pessoas contaminadas e provocam sintomas como falta de ar, febre, dor de barriga, diarreia e fraqueza. Então, gente, temos que ter consciência, não tomar água de qualquer lugar, a água tem que ser filtrada, tá? As verduras e hortaliças tem que ser lavadinho direitinho para a gente não ser contaminado, tá? Página 19 agora. Número 1. Analise o cartaz a seguir e converse sobre as questões abaixo com seus colegas, né? No colega não vai ter como agora, só a gente mesmo. Esse cartaz está assim, ó, higienize as mãos. Aí tá vendo um monte de bichinho na mão, só que esses bichinhos a gente não consegue ver. Ele tá maiorzinho aí para ilustrar, mas a gente não consegue ver, né? Então, letra A. O que os monstros sobre a mão da pessoa representam? O que eles representam? Os parasitas, né? Ou os ovinhos desses parasitas, né? Que são os vermes. Letra B. Qual é a importância de lavar as mãos? Da gente não se contaminar. Letra C. Em que momentos do dia você acha importante lavar as mãos? Ó, antes de comer, depois que vai ao banheiro, antes de cozinhar, né? Algum alimento. Tá? 2 agora. O animal ao lado é um invertebrado. Ele pode transmitir diversas doenças. Quais são elas? Converse com o professor e conte aqui, que você sabe. Esse bichinho do lado aí, esse inseto aí, ele é um invertebrado. Esse mosquito, quer dizer, ele é um invertebrado. O nome dele é Aedes aegypti. Ele pode causar a dengue, a febre amarela, tá? Então, você pode escrever isso aí. Página agora 20. Número 1. Quais são as funções do esqueleto dos animais vertebrados? Essa resposta aí vocês vão achar lá na página 11. Lá na página 11 tem, ó. O esqueleto ajuda na sustentação do corpo do animal, em sua locomoção e também protege os órgãos internos. Então, essa resposta está lá na página 11, tá? Voltando aqui para a página 20. 2. Leia o texto. Observe as imagens e responda. Os ovos das aves e dos répteis têm uma casca dura e protetora. Essa casca impede que os ovos ressequem, ou seja, percam líquido. Já os ovos dos anfíbios têm um revestimento bem fino e por isso ressecam facilmente se ficarem fora da água. Então, nessa letra A aí, nós vamos ligar. Qual ovinho que você acha que é do passarinho e qual que você acha que é da rã? Ó, lá em cima está falando que os anfíbios, os ovinhos têm a casquinha fininha. A rã é um anfíbio.
E está falando que as aves e os répteis têm os ovinhos com a casca dura e o passarinho é o que? Uma ave. Então eu vou ligar o passarinho. Eu vou ligar o passarinho no ovinho mais duro e vou ligar a rã no ovinho que tem o revestimento mais molinho, tá? Deixa eu tirar aqui. Pronto. A letra B está pedindo para você explicar como que você conseguiu identificar de que animal eram os ovos. Através da explicação do textinho de cima aí, né? Que está falando que as aves e répteis têm os ovos com a casquinha mais dura e que os anfíbios têm os ovos com a casquinha mais fininha. Então, por isso que a gente identificou, tá? Página 21 agora. 3. Leia e responda. Vai um espetinho hoje? Em muitos países, o uso de insetos e outros invertebrados na alimentação é bastante comum e faz parte da cultura local. Esse costume pode parecer estranho para alguns povos, mas muitas pessoas já defendem o consumo desses insetos. Então isso aí, gente, é muito consumido na China e na Tailândia, tá? Comer insetos. É a cultura deles, tá? Vamos conhecer alguns argumentos a favor dessas iguarias. O que é iguaria? É uma comida delicada ou apetitosa, tá? Esses espetinhos aí são feitos com invertebrados, como cigarras e aranhas, tá? À venda em feira na China. Essa foto foi tirada em 2017. Agora vamos lá. Nem todo inseto é sujo. Dependendo da forma de como são criados, são tão apropriados para o consumo humano quanto outros animais utilizados como alimento, tá? Então esses animais aí, gente, eles são criados para esse fim, de comer. Não é qualquer inseto que eles vão pegando não, tá? Os insetos são nutritivos. Esses animais apresentam grande quantidade de proteína, um dos nutrientes presentes na carne. Então isso aí tem muita proteína. Criar insetos é mais barato. Eles exigem menos espaço e menos alimento em comparação ao boi. Aqui no Brasil é fácil criar boi porque o Brasil é muito extenso, né? É muito grande. Então é mais fácil criar boi. Agora na China e na Tailândia a população é muito grande e o espaço é menor. Por isso que eles optaram em comer insetos. Mas são insetos criados para esse fim, tá? Letra A. Alguns argumentos a favor do consumo de insetos foram listados. Com os colegas, listem pelo menos 2 argumentos contra, na opinião de vocês. Então, assim, vocês podem dar a opinião de vocês, se vocês acham ruim comer isso, se é nojento, dá a opinião de vocês, tá? Mas sabendo que é a cultura deles, é a cultura lá do povo da China e da Tailândia, tá? Letra B. Para produzir 1 kg de carne de boi, são utilizados 10 kg de ração. Com a mesma quantidade de ração, são produzidos 8 kg de carne de inseto. Então, tá vendo como é que o inseto lá é mais vantajoso para eles? O espaço é pequeno. E criar insetos, qualquer pedacinho de espaço consegue criar muita e dá muita proteína para eles. Pensando nisso, o que seria mais vantajoso? A criação de bois ou de insetos para alimentar a população? Que outras vantagens teria essa opção? Então, assim, para eles lá, gente, é muito mais vantajoso criar insetos do que boi. Eles não têm espaço igual o Brasil tem para criar boi. Então, para eles é muito mais vantajoso, tá? Então, vocês podem colocar aí que para esse povo lá é muito mais vantajoso comer inseto do que criar boi. Eles não têm espaço para isso. Tá certo? Então, ó, ciências, a gente finalizou agora.